Olá, meu nome é Nathalie Neri e aqui a gente cria vida com autonomia e intenção através do veganismo. Quero conversar hoje com vocês sobre um hábito bastante recorrente, não só na nossa narrativa pessoal, quando a gente está buscando veganizar a nossa vida ou parar de comer carne, mas também que é muito comum quando a gente conversa com alguém que tentou ser vegano e não conseguiu, ou que está tentando ser e está buscando estímulos. É muito comum que essas pessoas digam que começaram a pensar o consumo de carne ou repensar o consumo de carne depois de terem assistido algum documentário ou algum tipo de filme ou matéria que expõe a violência animal de uma forma muito explícita. E eu acho isso muito poderoso, conseguir ter empatia e sensibilidade de reconhecer que a dor de milhões de animais que são criados para o consumo é verdadeira e merece atenção e luta para que acabe é muito importante. Só que nem todos nós, temos essa sensibilidade porque a gente vive em uma sociedade que faz a gente naturalizar a violência animal. E esse foi o meu caso, eu sempre fui uma pessoa pouco sensível a esse tipo de coisa, eu vou explicar um pouco mais ao longo desse vídeo. Eu acreditava que, enfim, era a cadeia alimentar, fazia parte. Por exemplo, em 2017, há 3 anos atrás, eu fiz um vídeo sobre a importância da carne na sua vida, questionando, na verdade, a importância da carne na sua vida e levantando um debate mais social sobre como a gente cresce acreditando que a gente precisa de carne. Nessa época eu conto também como eu me tornei vegetariana na época, como eu parei só de comer carne, todo tipo de carne animal. Eu tava na faculdade, eu não tinha grana pra bancar bife, frango, pra comprar sempre. E aí eu fui parando de comer por não ter condições de comprar, eu comia muito ovo na época e também fui notando uma diferença muito grande no meu organismo. O Jonas tinha se tornado vegano na época também, acabou me incentivando e eu simplesmente cortei a carne porque eu já tava me acostumando a ficar sem ela. Então eu me tornei vegetariana, no caso há 6 anos atrás, por 2 questões individuais. Eu me tornei vegetariana porque eu não tinha grana pra bancar carne morando em república e porque eu percebi que fazia bem pra minha digestão, que era bem ferrada na época, não comer carne. E aí às vezes eu fico me perguntando que se talvez eu tivesse grana, acesso, eu teria demorado muito mais para questionar a importância da carne na minha vida. E eu sei que muita gente deixa de comer carne quando entende, quando faz a correlação de que o bife no seu prato é o boi, de que o peito de frango é o frango fofinho, e pior, que o bacon é aquele mini pig lindo que você vê nos videozinhos no feed do Instagram. Isso porque o sofrimento animal acaba sendo terceirizado pela pecuária e pelos frigoríficos. Você não precisa matar um boi para comer um bife, você não precisa matar, torcer o pescoço de uma galinha ou de um frango para comer uma asinha ou para comer um peito de frango. Você não precisa matar, já tá pronto no supermercado, já vem limpo. Quando a pessoa não faz associação, que é o caso da maior parte das pessoas em contextos urbanos que simplesmente comem carne e bife e hambúrguer nos fast foods porque é gostoso e aprendeu a comer a vida inteira e todo mundo em volta come, geralmente a ficha cai de que o bichinho e o que tá no teu prato é a mesma coisa quando você assiste esses documentários, entende? Que eles não entregaram uma vida de bom grado e que muito pelo contrário, teve muito grito, muito choro e muita dor para que esses animais morressem e se tornassem o seu prato que você come em 20 minutos. E por isso os filmes e documentários são importantes nesse ponto. Eles fazem essa ligação que a maior parte de nós que só compra as coisas prontas no mercado não faz diariamente, porque se a gente fizesse diariamente, se a gente todo dia parasse e falasse, nossa, estou comendo um animal que tem sentimentos, um animal que vivia no pasto e que tem filhos e sei lá o que, talvez você tivesse mais dificuldade para comer com tanta alegria e paixão seu hambúrguer. Mas e pros frios de coração, como era o meu caso no passado, antes de eu parar de comer carne? E pras pessoas que acreditam ainda hoje que faz parte da cadeia alimentar, que é normal, assim como o leão come o antílope e o crocodilo come sei lá o que e um bicho come o outro, a gente tá destinado a comer todos os animais na Terra, porque a gente pode comer de tudo, inclusive. E para essas pessoas que realmente acham que é natural que milhões, bilhões de animais, só no Brasil, morram anualmente para que você se alimente, para essas pessoas que acham que animais vivem inclusive na Terra, dividem espaço com a gente, para que nós, a espécie humana, possa subsistir. Como é que a gente fala com esse tipo de pessoa? Porque tem muita gente que realmente acha que o boi é o bife e é a bolsa e tá tudo bem. Tem gente que realmente naturalizou a violência como eu naturalizei durante toda a minha vida. Porque cresci em um contexto em que eu tinha associação direta de que o boi que eu comia era o bife do meu prato, porque eu morava no interior. Às vezes tinha um gado, as pessoas viajavam muito, tinha muita fazenda em volta, muita gente criava galinha no quintal. E existe todo um outro tipo de cultura em volta da comida, ainda mais porque eu cresci em Assis, que é mais perto do Paraná, que tem a cultura de churrasco muito intensa. Então, os meus tios chamavam boi de bifinho e olhavam um porco e falavam, ai, olha o bacon. E as crianças brincavam com isso desde criança. Eu lembro de um Natal que um dos meus tios pegou a cabeça de uma leitona pururuca e começou a correr atrás de todo mundo pra brincar. E todo mundo ria e achava engraçado. Eu achei meio assustador, porque, enfim, era assustador no geral. E eu não tava nem pensando em não comer carne. Depois eu comi o churrasco.
churrasco, eu percebi como as pessoas acharam engraçado, sabe? Era normal aquilo. E aí como a gente faz? A gente tranca todas as pessoas numa sala e obriga todas elas a assistirem 5 horas de documentários explícitos com sofrimento animal pra elas entenderem o quanto dói e que apesar delas naturalizarem a violência, ela não deixa de ser menos violenta, menos inescrupulosa por conta disso, porque eles acham que é pra ser assim. Esse não é o caminho, principalmente partindo da minha experiência, porque eu também sei que muita gente que tem a sensibilidade, ao contrário do que eu não tinha na época, há muitos anos atrás, também volta a comer carne. Isso porque é muito comum as pessoas assistirem na hora, se chocarem muito, ficarem muito tristes, quererem mudar a vida inteira delas e tempo depois esquecer. A gente tá acostumado a ver 1000 tragédias na televisão, a gente sofre com todas elas, a gente chora com todas elas, ou com a maior parte, pelo menos alguns, quem ainda chora, né? Tem gente que nem chora mais. Mas depois a gente esquece, porque depois a gente tem que dar conta da faculdade, depois a gente tem que pagar conta, depois a gente tem que encontrar alguém, depois a mãe manda a gente lavar louça, ou depois a gente tem que, sei lá, limpar a casa. A vida acontece. Infelizmente, a gente se aliena das coisas do mundo, as coisas reais, as coisas que tocam o nosso coração, porque a rotina urbana, violenta, rápida e que necessita da sua atenção o tempo inteiro te toma essa atenção, né? Tem um vídeo aqui antigo no canal falando sobre isso, sobre como essa é uma característica de socialização, né, das grandes metrópoles, como a gente vai se anestesiando muito em relação a sentimentos e empatia como uma forma talvez de sobrevivência, segundo alguns sociólogos, mas enfim, que não justifica o fato da gente criar essa frieza frente às coisas que importam e ao sofrimento alheio, e mesmo assim a gente cria, mesmo assim a gente faz isso. Mas então, se não é a compaixão simples e pura, se ela também não dá certo até com quem às vezes tem ela e ó, chora muito, mas depois volta a comer carne porque esqueceu que assistiu o filme, o que que muda? O que pode fazer a gente enxergar o veganismo de fato como essa ideia revolucionária, esse posicionamento de mundo transformador pra gente, pras nossas famílias e pras pessoas ao nosso redor? Eu acho que principalmente compreendendo um detalhe muito simples, que veganismo não é sobre amor aos animais, é sobre ética e é sobre direitos fundamentalmente. E o amor e a compaixão, chame como você quiser, acaba sendo um desdobramento natural de você começar a questionar a ética e direitos. E foi quando eu entendi isso na época, mesmo já não tendo comendo carne, mas não comendo pelas razões que eu já tinha dito pra vocês, foi quando eu entendi que era sobre direitos e ética que a minha perspectiva mudou. A gente nasce acreditando que os animais existem pro nosso usufruto, que eles estão no planeta Terra para servir aos seres humanos, né? É a superioridade humana, isso é um conceito chamado especismo, que infelizmente eu fui aprender um pouco tardiamente nesses meus anos sem comer carne. Porque como eu disse, não era sobre direitos, era sobre mim e o que eu queria ou podia não comer na época. E o conceito de especismo trata justamente desse comportamento geral de que a humanidade acredita ser de fato superior e atribui a todos os outros animais ou seres sencientes no planeta Terra pouco ou nenhum direito. E essa falsa superioridade humana mostra a sua pior face, a face mais violenta, quando a gente começa a entender que animal sente, gente. Que animal sente dor, que animal sente alegria, que animal sente felicidade. Quando de fato você começa a enxergar que eles não gritam porque, enfim, só é dor. Às vezes é tristeza também. Às vezes não, sempre, né? Sentem amor, sentem carinho, sentem paixão, sentem medo, sentem dor. A gente sabe disso, a gente tem pets, a gente tem os nossos gatos e cachorros, a gente tem os nossos passarinhos às vezes. A gente tem animais que a gente escolhe a dedo e a gente acha que aqueles animais sim são dignos do nosso respeito, do nosso carinho, do nosso amor, e escolhe todos os outros pra gente destruir e consumir sem nem refletir por quê. Você sabe que se você vê alguém matando um cachorro ou alguém comendo um gato, tudo para. As pessoas entram em choque, as pessoas choram, as pessoas começam a se questionar. Isso porque a violência contra gato e cachorro não é naturalizada, assim como violência contra todos os outros animais. Mas você não precisa ir longe. Começa a assistir uns vídeos de vaca jogando futebol ou de porquinhos brincando. Você vai enxergar que o teu bacon, o seu leite ou o seu bife ou a sua bolsa, na verdade, são tão ricos, tão importantes e tão sensíveis e tão dignos de vida, amor e carinho quanto seu gato, quanto seu cachorro, quanto você mesmo, né? Porque ainda colocar como gato e cachorro é um nível de inferioridade, porque eu amo meu gato e cachorro, mas não mais do que eu amo a minha vida. Então tudo bem também amar, mas depois abandonar o meu cachorro num cruzamento ou na rua quando eu não quiser mais cuidar dele, né? Existe esse subnível também da superioridade humana. Eu amo meus pets,
mas não tanto para respeitar eles enquanto vida e entender as responsabilidades que eu tenho quando eu coloco um deles na minha casa. E quando você entende isso, você começa a entender também que você não precisa amar alguém em necessidade para entender que essa pessoa tem direitos, para entender que essa pessoa sofre. Pense em alguém que você percebe que tem dificuldades, você não precisa de amor para ela. Isso é até um conceito cristão de que temos que amar a todos, não sei o que, você não precisa amar. Você precisa entender que todas as vidas valem tanto quanto a sua, que todas as vidas têm que ter acesso aos mesmos direitos, que todas as vidas têm a possibilidade de viver e experimentar o mundo assim como você tem. Quando você entende isso, você entende que não precisa de amor. É legal que você ame, é muito importante talvez, mas você não precisa disso para garantir que as pessoas tenham um mínimo e possam sobreviver. Você só precisa ter um pouco de noção e entender que a ética tem que ser a base de tudo. Ou seja, você não precisa ser o melhor amigo dos animais para começar a questionar o porquê você deve parar de consumir carne. Você não precisa olhar para alguém que defende os animais ou que não come carne, que é vegano e dizer, nossa, eu admiro tanto isso, eu acho lindo isso, assim, eu acho que é um dom de Deus, eu acho que gente que não come animal, assim, vai pro céu, mas eu não consigo porque você é evoluída, não é sobre evolução. Às vezes é sim sobre um pouco de acesso a conhecimento, a tempo, a pesquisa, estudo, né? Há um esforço para você desnaturalizar todos esses estigmas que você nasce acreditando, né? É um esforço sim de buscar informação, mas não é um dom divino. Não existem pessoas que nascem iluminadas por Jesus para amarem os animais, defenderem os animais, serem os bastiões dos animais na terra, e outras podem simplesmente comer, né? Ah, você é lindo, parabéns, eu admiro muito você tem um dom. Nossa, Dr. Dolittle, conversa com os animais, super prestativa, muito legal, mas infelizmente eu não consigo, porque eu preciso, né? E não é que você não consegue, o ponto é que você ainda tá com a dor e o sofrimento e a exploração animal muito naturalizada na sua vida. É porque você ainda enxerga os animais como algo inferior, como algo que tudo bem ser consumido, afinal é a cadeia alimentar. E a gente sabe que não é, a gente sabe que a gente não precisa de carne para viver. A maior parte das pessoas veganas amam animais. Amam porque conseguem enxergar como iguais. Amam porque começaram a questionar os dogmas especistas que fazem a gente acreditar que ser humano é ser superior, quando não é. Por isso a gente acaba amando os animais, assim como a gente ama qualquer pessoa no mundo lutando pelo direito daqueles que infelizmente não conseguem lutar por si só. Mas isso não quer dizer que veganismo é única e exclusivamente amar os animais, compaixão animal. Não, é lutar por ética e por direitos. É sobre não infringir sofrimento ao outro, sofrimento alheio, para sanar falsas necessidades alimentares, falsas necessidades cosméticas, falsas necessidades estéticas. Pra quê? Pra que você precisa de uma bolsa de couro? Pra que você precisa de um sapato de couro? Porque dura mais. Eu falei isso por muitos anos da minha vida até começar a entender que isso não importa. Quando o que tá do outro lado da balança são milhões de animais morrendo. Isso não importa que dure mais, porque vai ser igualmente caro. Então a gente consegue comprar algo de muita qualidade, que dure tanto quanto, e que às vezes é bem mais barato do que o couro que a gente compra. E por que necessidades falsas? Por vários motivos, né? A gente sabe que o consumo de carne definitivamente não é fundamental para a subsistência humana, ou vegano já estaria morto, a gente não teria mais como andar pela terra, não existiria mais pessoa que não comesse carne. Você pode assistir o documentário The Game Changers, que inclusive vai para um outro nível e mostra atletas olímpicos com performance acima da média quando param de comer carne. Começam a adquirir, né, uma dieta nesse caso, porque é sobre alimentação vegana. E fora isso, é uma falta de necessidade, até um consumo sem nexo, porque a pecuária tá levando o planeta, entre várias outras coisas, à destruição, né? Ela, por exemplo, é a grande responsável pela erosão de solos, pela contaminação de mananciais, é responsável por 9% de todo o CO2 que é emitido na atmosfera, além da emissão de vários outros gases que só intensificam o efeito estufa, que estão fazendo nosso planeta literalmente derreter. Fora a quantidade de terras produtivas, ou seja, que poderiam estar tendo grão e comida para alimentar a população inteira, que na verdade são espaços para gado e para plantar sementes, frutos e coisas para que esse gado coma e ele chegue terceirizado na nossa vida. Afinal, o que a gente gasta de grãos e insumos para alimentar gado tem 10 vezes mais calorias do que a gente come quando consome esses animais. Ou seja, alimentando gado, a gente está alimentando gado com esses grãos para a gente poder consumir coisas mais calóricas e proteicas. Não, você está perdendo 10 vezes mais em calorias, nutrientes e tantas outras coisas, sendo que a gente poderia estar comendo
diretamente os grãos. Eu vou deixar os links para essa pesquisa aqui embaixo. A conversa sobre impacto ambiental e consumo de carne é um tema que eu quero tratar com mais profundidade em outro vídeo. Porque para mim não tem como falar de sustentabilidade, de green e qualquer outra coisa sem questionar o consumo de carne. E esse é um assunto muito importante. Mas por que então que eu me tornei vegana? Por que eu entendi que era mais além do que eu podia comprar e do que fazia no meu corpo? Quando eu entendi que deixar de comer carne era mais do que uma dieta? Quando eu comecei a entender sobre direitos. Primeiramente, como eu não tinha, infelizmente, a compaixão animal, como eu naturalizava a exploração, pra mim o que doeu muito foi enxergar a quantidade de animais que morrem anualmente. Eu não precisei chorar pra entender que isso é violento e perigoso. Eu também entendi o quanto a pecuária e o quanto a criação desses animais em massa para que a gente possa comer, muitos poucos possam comer na verdade, essa é a pior parte, porque não tá alimentando o planeta Terra inteiro, tem muita gente que passa fome. Quando eu entendi o impacto que isso fazia no planeta e como isso estava destruindo tudo que a gente estava conquistando, foi quando eu comecei a entender que eu realmente tinha que fazer com que tudo isso fosse um pouco mais profundo. E a gente, por exemplo, tá vivendo um momento agora em que o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, lançou esses dias uma fala que tem gravado falando pro Bolsonaro que a gente tinha que aproveitar a solidarização e o sofrimento das pessoas, o luto do Brasil em relação às mortes por coronavírus para, abre aspas, deixar a boiada passar. Ou seja, flexibilizar as leis ambientais, demarcação de terra e todas as outras coisas que vários grupos lutam há tantos anos para preservar, principalmente os povos originários e grupos de luta indígena, para garantir que a exploração, o gado, a pecuária, majoritariamente não tome o resto de Amazônia e de terras que a gente tem para você comer, para você ter bolsa, para você ter sapatos, sem necessariamente precisar. Eu entendi que eu precisava repensar o meu consumo de carne quando eu entendi que 33 milhões de bois morrem por ano no Brasil. 37 milhões de porcos morrem por ano no Brasil e que 5,5 bilhões de aves, de frangos, de galinhas morrem anualmente só no Brasil. Crescem, nascem e morrem em cativeiro, sendo alimentados por tubos, sendo machucados, com vacas e galinhas sendo estupradas, mortas, tendo a expectativa de vida de uma vaca de, anos reduzida a 5, menos que isso, que é só a idade produtiva, enfim, de uma indústria que está destruindo o planeta, que está criando bilhões de animais por ano. Vocês têm ideia do que é 5,5 bilhões de galinhas, de aves? Segundo uma pesquisa do IBGE de 2014, que eu vou deixar aqui embaixo, vocês têm ideia do que é isso por ano só no Brasil? E a gente ainda fala de fome, a gente ainda fala de comida que não chega. Ah, mas veganismo é elitista. Você tem certeza que veganismo é elitista? Eu acho que o que é elitista é a ideia que você tem de lifestyle vegano, cosméticos veganos, que eu gosto, consumo, falo também. A gente tá falando de veganismo, a gente tá falando de estrutura. A gente tá falando de uma sociedade que cria gado, que cria bilhões de aves e bichos por ano pra morrer e as pessoas ainda passam fome. Sendo que 10 vezes mais do valor calórico e nutricional dos grãos que vão para alimentar esses animais poderiam estar sendo dados para as pessoas que precisam e alimentando a população inteira, a sociedade inteira. Ah, mas aí é elitista porque aí eu vou ter que comprar hambúrguer de R$50 no mercado, que é um hambúrguer vegano. Amor, menos, bem menos, porque a gente tem feira, a gente tem grãos, a gente tem couve, a gente tem ora pronobis, a gente tem proteína, a gente tem soja, por mais que ela seja questionada, mas só 2% da soja vai para consumo humano. Toda a soja de monocultura que tanto prejudica as terras, tanto prejudica o meio ambiente, ela é plantada, gente, para alimentar gado também. Então, você começa realmente a querer parar e aí você começa a questionar o porquê que você foi ensinada a achar que é normal se alimentar de bicho e porque a sua família acha isso também, tudo bem, é isso. Eu falei nesse primeiro vídeo de 2017 que eu indico que vocês assistam, o quanto foi uma marcação de ascensão social pro meu pai, principalmente, passar a poder comprar carne, porque a gente viveu uma infância sem muita carne, viu uma infância sem muita carne, e de repente ele foi morar no interior e a família achava que ele não tinha dinheiro pra comprar comida porque não tinha carne na mesa, ele só não gostava, ele começou a comer carne pra mostrar que ele tinha poder aquisitivo e ter o mínimo de respeito dos outros familiares. Então isso é bem complexo, e a gente sabe que os desejos, eles estão muito além dos físicos, eles são emocionais, eles são sociais, eles entram como falsas necessidades na nossa mente. E já que a gente não consegue às vezes questionar isso com muita profundidade, vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para o que a gente sabe que acontece, para o impacto, que a gente sabe que comer carne, que enfim, usar cosméticos que se testam em animais,
causam real no mundo, nessas vidas e na nossa vida também, no fim do dia, que no caso pra mim é o menos importante. Depois que você entende tudo isso, não tem como você não ter compaixão, não tem como você não passar por esse processo automático de desnaturalização da violência animal. E aí sim, a gente se apaixona por todos os animais. E o mesmo amor que eu sinto pelo meu cachorro, eu vou sentir por uma vaca, por um porco. E o mesmo sofrimento que eu sinto se eu vejo algo de ruim acontecendo com o meu cachorro, eu também vou sentir se eu ver algo de ruim acontecendo com qualquer outro animal, de qualquer outra espécie. Quando a gente vai entendendo isso, quando a gente vai dando direitos e vida e vai enxergando as outras criaturas que dividem esse planeta que a gente enquanto ser humano tá destruindo, e a gente ainda tem a audácia de achar que somos superiores, quando a gente entende um pouco disso, a gente tem uma relação muito mais verdadeira com o mundo, porque é tipo um tirar de venda, sabe? É você enxergar que, caramba, não sou só eu que importo. Mostre documentários, veja imagens explícitas, mas entenda que você não pode parar só aí, porque a dor, a compaixão, por mais que você tenha, passa. E se você não tem, se você não tá ligado, e se você acha que só os especiais que amam os animais que devem ser veganos, também começa a questionar o que acontece do outro lado, né? O que acontece fora da gente, fora do que a gente sente. Não é sobre o que a gente sente. E a gente afirma e reafirma toda vez que a gente coloca no nosso prato que estão destruindo o meio ambiente, que estão destruindo bilhões e bilhões de vidas todos os anos. Só no Brasil. Só no Brasil. Isso que é esse é o dado assim mais surpreendente, mais chocante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você mande ele pra alguém que tá passando por esse processo, quer refletir. Tudo isso pra dizer que quando você enxerga algo, não tem como você deixar de enxergar. Deixa um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.